Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos aqui um pouquinho de Prabhupada, né? Faz tempo que a gente não faz. Bom, aí tá falando das características do Prabhupada, né? Ele tinha um pouco mais de 1,80 m de altura. Eu acho que tinha. Bom, não sei, pelo que me fala, ele era bem alto, né? Porque a gente escuta, né? Que ele era bem alto, né? Eu lembro. Cícera Maharaj, eu perguntei, assim, pessoalmente, porque quando a gente ia lá. A gente vai lá, a gente até hoje conta tudo, é sempre a mesma história. Porque na Índia, os beirais, assim, portais, é bem baixinho, assim, as portas são pequenininhas, tudo é pequenininho. Nem todo mundo, mas a maioria, 99% da população, eles são baixinhos. Aí quando eu vou passar assim, eles falam, cuidado, Maharaj, cuidado. Like Guru Maharaj, porque eu sei se a Maharaj tinha a minha altura, mais ou menos, 1,94 m, mais ou menos. E eu acho que o Prabhupada Siddhanta era maior que o Cícera Maharaj, assim, pelas fotos. Ele era bem magro, assim, né? Tem Bhakti Viveka Bharat Maharaj, que é um grandão, nas fotos, assim. Esse tinha mais de 2 metros de altura. É dos discípulos dele. Porque uma vez eu conheci um discípulo dele, e ele me pegou, e ele falou assim, like Gurudeva, assim, porque ele pegou meu braço, assim, né, meu punho é grosso, né, largo, assim. Aí ele falou que no punho de Bharat Maharaj, se colocava, acho que, 4 moedas, assim. Uma coisa assim. Bom, curiosidades aqui dos acharyas. E ele era considerado mais alto que a maioria dos bengalis, né, claro. Seus braços eram longos, seu corpo esguio. Braço longo significa, é um dos sinais auspiciosos, quando você tem um braço longo, né? A clara, sua pele era clara e sua testa era ampla. Testa ampla também significa sinal de muita inteligência, né? E testa pequena parece que é sinal de proteção. Bom, são coisas da cultura védica, né? Ele usava um traje modesto de um sannyasi, né? Tecido de algodão sem costuras, então é isso, porque o sannyasi, essa é a tradição. Ele tem que usar só pano, né? Um pano, né? Assim, e não pode ter costuras, né? Porque a costura é considerada impura. Quando você lê o Hari Bhakti, você fica em plano, porque eles falam, se você adora a deidade com um pano costurado, você vai nascer como um sapo na outra vida, né? Então você fica, E como tem jeito de adorar a deidade sem pano, só com paninho, assim, claro, quando tá 40 graus tá fácil, mas quando tá 0 grau. E na Índia é assim, a gente vê os pujaris e eles estão assim, cheios de roupa, assim, só falta botar bota. Eles estão cheios de. Porque realmente não tem como você seguir essa, né? Mas para o Ocidente ele tinha essa característica. Ele só. Porque, por exemplo, ele só vestia um pano, né? E sem camisa também. O sannyasi geralmente não usa camisa, né? Casaco, nada disso. São as injunções, né? Chástricas. Por exemplo, quando o sannyasi vai prestar reverência, ele tem que estar com o corpo, ele tem que estar com o peito sem camisa. Essa é a coisa. Então, vamos para o Sarabhakti, para Pramod Puri Maharaj, ele era assim. Ou seja, ele, inclusive, brigavam com ele, por exemplo, porque ele ia lá, né, quando ele ia prestar reverência para as deidades, assim, ele ia sem camisa, né, assim, só com o top dele, assim. E o pessoal, e aqui frio, né? Frio, depois de Kartika Vrata, assim, começa a esfriar na Índia. E ele, quando ele lia o Srimad Bhagavatam também, ele lia sem camisa, se não botava camisa, o doutor brigava com ele, não faz isso, Maharaj, você já não pode ficar tomando friagem, coisas assim. Ele tinha 90 e tantos anos, assim. Bom, tecido de algodão sem costuras, tingido de vermelho, ele usava vermelho, e é vermelho.
Assim, na verdade, é claro, quando você vê nas Gaudias, você vê ele. Ah, não, porque você vê essa cor rosinha, já viram, né? Essas cores. Porque tem Vaishnavas que usam o rosinha. Como Harigovinda. Ou seja, quando você vai na Pirubá, bom, assim, essa linha, eles usam rosinha, porque. Eu acho assim, por que aconteceu? Aconteceu que, claro, era vermelho, como vai desbotando, né? Aí fica rosinha, né? É uma coisa muito lógica para mim. Mas alguns Vaishnavas falam, não, porque é a cor das lágrimas de Matradharani, assim, eu não acredito muito nisso. Mas acredito mais que desbotou mesmo, a coisa vermelha desbotou. Mas enfim, ponto à parte. É, Tanto na parte superior quanto inferior. Ah, não, era vermelho, sério. Ele usava vermelho, né? Às vezes um Punjab. Né? Tipo, e no inverno um casaco, né? Ou um chada. Ele tinha 3 fileiras de contas de tulasi aí no seu pescoço. Gurudev usava 4. Usava 4. Porque também 4 sempre quando eles circumbulam 4 vezes, né? Por exemplo, quando você vai circumbular, qualquer idade se circula 4 vezes ou só uma. Não pode 2 nem 3, só para a gente aprender, né? 4 e não mais que 4, é uma coisa assim. Então, é que eles fazem o Parikram de Vrindavan lá na Índia, botam Tulasi, eles circumbulam 4, depois eles ficam cantando, não circumbulam mais. Né? A gente gosta de dar voltinhas. Mas tudo bem. 3 fileiras, um cordão bramínico, pavita, né, pendia no seu ombro, atravessava o peito, era ocasionalmente usado em volta do pescoço. Geralmente é solto, né, porque usava mais solto. O cordão ele tem que estar solto quando você faz, né, quando você canta o gaita, quando você faz adora a deidade, o cordão é solto. Normalmente ele pode botar no pescoço, mas isso não tem importância. Quase sempre usava óculos redondos, simples, né? Sentava-se com a coluna ereta, sem apoio, e normalmente tinha a expressão séria. Não, diz que nunca vi ele sorrir, era muito difícil ele sorrir, muito difícil. Nossa, sério. Sua pele era tão delicada que até o toque mais leve ela ficava vermelha, né? Imagina, ele podia fazer acupuntura, de jeito nenhum. Devotos tocavam seus pés e os percebiam macios, como manteiga. Usava sandálias simples de madeira. Tílaca, tá. Estava sempre, a tílaca sempre limpa, né? Ok. E ele gostava de aplicar a tílaca sem espelho. Não usava espelho, né? E ele não gostava de ser visto sem tílaca. Então, tílaca é uma coisa assim. Bom, claro, a gente aplica tílaca, né, no início do dia. Quando você toma um banho, aplica tílaca. Essa é a norma, é a regra. Mas você tem. A tílaca é uma coisa assim. Se você está com tílaca, você está sendo identificado. Imagina quando você morre na hora da morte. Os Jamadutas vêm buscar você. Eles vêm buscar as almas, assim. Eles vão botar a alma. Ou a alma vai virar um fantasma, ou ela vai, sei lá, ou vai ser julgada por namorado de Jamará. Geralmente é assim. Agora, aí as escrituras falam, mas se você vê alguém de tílaca, não toque nessa pessoa. Então, tílaca, proteção. E tulasi também. Se você vê alguém de tulasi, né, as escrituras falam, para esses seres não tocarem. É como uma recomendação, é regra, não podem tocar, né, no corpo sutil, né, é um corpo sutil, das pessoas que usam tílaca e usam tulasi também. E claro, ele sempre usava tílaca antes de aparecer onde estar na presença de qualquer pessoa. Na velhice ele usava bengala para andar, né? Em chuva forte ou sol, o discípulo botava um guarda-chuva para ele. Às vezes ele vestia de forma opulenta, botava sapato de couro, traje elegante, sobretudo longo, turbante. A gente vê algumas fotos dele com turbante, né? E ele usava seu relógio de pulso, né? Porque era um símbolo de status, o relógio de pulso.
Né? E Bhaktivinoda ele usava roupas que eram dadas pelos devotos. Ele não comprava. Isso aqui também é uma tradição. O sannyasi geralmente não compra roupa. É que vai na boutique comprar roupa. Tudo ele ganha, né? Ele ganha, né? Cobertores, tudo assim. Né? Assim tem que ser. Bom, embora envolvido na pregação, ele não negligenciava as práticas devocionais básicas, né? Dizem que ele, bom, não sei se aqui vai falar, se foi aqui que eu li, que ele não via ninguém antes de cantar 64 voltas, assim. Imagina. E não perdia tempo. Imagina o Prabhupada Siddhanta olhando o teto lá, o que eu vou fazer? Não, isso não existe, não existe. Geralmente ele levantava às 2 da manhã, ou às 3h30 no máximo. Após o banho e outras afazeres, ele cantava japa, e às 4h30 participava do Mangalar. 4h30, ó. 4h30 no Mangalar. Se não estivesse comprometido após os serviços matinais, no tempo, ele ditava as redações e manuscritos para Vasudeva Prabhu, Ananta Vasudeva, que notava, e que escrevia. E quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava escrevendo, ele preferia usar uma escrivania e uma cadeira de madeira. Até hoje tem lá essa escrivania que ele escrevia. Né? Em vez de ficar sentado no chão. Após o almoço, ele ditava cartas e conduzia estagoste entre os discípulos. Por volta das 4 horas da tarde, tomava outro banho. O Bhaktisiddhanta ele gostava de caminhar um pouco, né? Com os cachorros. Brincadeira. Não tinha cachorro, não. Um pouco no fim da tarde. No fim da tarde ele caminhava. Em Jagannatha Puri andava pela praia. Em Mayapur, mas ele não entrava nem na praia, nem no mar. Ele não entrava nem no Ganges, assim, porque ele falava que ele não queria disturbar o bhajan dele, não queria, né? Imagina. Ele falava, vou entrar na água, vou ficar meio... Não, fazia isso. Na Gaudiya Mata, pela varanda, enfim, quando na Gaudiya Mata ele ficava, porque é grande lá, então ele ficava andando assim no corredor, uma coisa assim, mas ele caminhava. E quando ele caminhava, ele cantava japa ou os versos shastriyas. Ele ficava recitando versos, né? Claro, e também às vezes ele editava, né, os artigos aí, enfim, ele estava assim. À noite, às vezes ele participava do Arati, às vezes dava discurso. Normalmente encontrava visitantes, conversava. Depois do jantar, por volta das 9, ele falava com visitantes, em seguida, caminhando lá de fora do seu quarto, ele ia deitar por volta das 11. Imagina? Às 11. Ao estabelecer mais de 60 filiais da Gaudiya Mata, Prabhupada Bhaktisiddhanta criou oportunidade, ou seja, para quê? Para que tivesse muitos grihastas, né, brahmacharis, sannyasis, né? Ou seja, porque realmente essa é a coisa, né? Sadhusanga Namakirtan Bhagavata Shrava Mathura Vasa Srimurtira Shradaya Sevana. Ou seja, essas 5 angas, né, 5 ramos assim, principais do serviço devocional, elas precisam de aporte. Ou seja, por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele criou, né? Ele criou tantas matas, ele criou ele deu oportunidade para as pessoas realmente praticarem o Bhakti, né? Ou seja, se você é grihasta, ele adorava assim, que os grihastas fossem na mata, levassem seus filhos. Não os grihastas não moravam na mata, né? Porque era uma mata, não é um ashram como aqui, né? Aqui a gente pode ter os capetinhos, não tem problema nenhum. Mas lá não, lá era uma coisa assim como muito, né, estrita, só sannyasi, brahmachari, nem mulher morava, né? Não tinha essa história. Mas eles podiam vir, ele gostava muito quando eles vinham, porque ele falava, vocês precisam se associar, ele falou, os grihastas precisam se associar com os brahmacharis e sannyasis, vocês precisam disso. É uma regra. Bom, se existe o pecado original, essa coisa de Adão, né? Adão e Eva no paraíso, aquela coisa, a história da serpente. E se Eva comer, ou seja, a Eva, né? Ela fez a cabeça de Adão para comer tipo, dizem que foi a maçã, né? A maçã, não sei. Que foi a maçã, que era o único fruto que eles não podiam comer. Imagina, eles podiam comer qualquer fruto,
porque produziam muita coisa, né? Assim, era o paraíso, né? Era o paraíso, viviam no paraíso. Mas a maçã não, a maçã é a única que não podia. E aí Adão foi lá bom, e a Eva, né, convenceu Adão foi lá comer a maçã. E a partir. Eles falam, não sei se é isso, eu estou errado, me corrijam, que é como era como simboliza o fruto do conhecimento. Né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí, os ex-evangélicos aí nos ajudando. Evangélico era evangélico? Não, tá bom. Ex-cristão. Enfim, estamos ajudando. Que realmente é isso, porque o conhecimento é um grande problema, né, velho? É uma solução, ajuda muito você conhecer, ter, né? Mas também pode ser uma coisa que pode ser um tiro no pé o conhecimento. Por isso, Samaraj, ele sempre falava Gyana Shunya Bhakti. Quando vinha alguém assim meio intelectual, ele falava Gyana Shunya Bhakti. O que significa isso? Ou seja, não é que o Gyana, o conhecimento não pode encobrir o Bhakti. Não é que o Bhakti não tenha conhecimento, ele tem conhecimento, a gente tem um monte de escritura, né? Se olhar ali, nossa, eu mesmo não consegui ler tudo que eu tenho ali. Nem vou ler, não vai ter jeito. Eu sei que não vou, já me desapeguei. Mas, assim, no sentido que é muito conhecimento. E às vezes, muitas pessoas, elas se envolvem tanto em busca do conhecimento que elas deixam que o Bhakti seja encoberto, né? Esse verso, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu, né, Anyabhilashita Shunyang Anakarma Dhyanavritanu Krana Krishnanu Shilam Bhakti Uttama. Ele está explicando o Bhakti Uttama, ou seja, o Bhakti superior. E ele fala o quê? Ele fala que não pode ser coberto nem por Jnana e nem por Karma. Ele está explicando isso. Então, o Bhakti puro, o Bhakti elevado não pode ser... E você acha que não? É verdade, ou seja... Nós estamos praticando o Bhakti cheio de contaminações, a gente quer conhecer muito, a gente tem assim, o desejo, né, de fazer muitas atividades, de desfrutar. Imagina, você pratica Bhakti e você tem o desejo de desfrutar muito. Então é o karma. Karma é assim, ou seja, quando você tem desejo, o karma é aquilo, você quer... Você faz coisas esperando algum resultado, isso é karma. E quando você não quer nada, isso é jnana, entende? Então o Bhakti ele tem esse problema. O problema não como é normal a pessoa pratica o Bhakti, mas ela em algum momento, por exemplo, quem que já pensou assim, falar assim, nunca mais quero nascer nesse mundo material? Quem já pensou nisso? Alguém já pensou? Eu direto, todo dia. Todo dia quero mais. Isso é jnana. Isso é jnana. Isso não é um pensamento de um devoto. O devoto, ele pensa, posso nascer no mundo material, mas se eu nasço com os devotos, não tem problema não. Quero servir no inferno. Isso é pensamento de devoto. Devoto não fica assim, não quero mais nascer nesse mundo material. E Kali Yuga, como vai ser, Gurudeva? Como vai ser Kali Yuga? Não importa. Se tiver que vir aqui, tiver que... As predições de Kali Yuga são terríveis, terríveis. Imagina, as pessoas... não vai ter alimento, porque vai acabar tudo. Não adianta. Agora a gente está aí, água de floresta. Mas isso não vai existir mais. Não vai ter. A comida vai acabar, gente. Estou falando. Não é questão do. Pode fazer o que você quiser. O agronegócio, tá. Porque o Brasil, não importa. Vai acabar tudo. A gente vai ficar assim, sem comer. E as pessoas vão se tornar canibais. Elas vão começar a comer as pessoas. E as mulheres vão ter filhos para quê? Para comer o feto. Porque o feto é mais macio, né? Você bota lá, hoje, o que vai ter hoje? Fetinho aí, tem pra gente... que legal, vai, todo mundo comendo, a criancinha, imagina? O baby beef. Mas a vaca é a vaca, né? A vaca é a vaca. Mas como você faz com você mesmo, né? Dizem, eu não sei se é mentira, porque eu já ouvi falar que na China... tem isso, mas acho que é mentira. Eu acho que é mentira, mas dizem que na China eles cozinham o ovo com galinha pequenininha dentro. Comem assim. O ovo com galinha pequenininha, mas é diferente, né? Na China eu sei que tem, por exemplo, tem um devoto que foi na China, ele foi pregar na China, porque foi devoto, discípulo de Prabhupada, de Swami Maharaj Prabhupada, foi pregar na China, e ele disse que foi lá, era um aniversário, aquela coisa toda, e o bolo, assim, o bolo
chocolate, aquela coisa toda. Aí foram comer, mas o bolo era. Aí perguntou, mas tem ovo? Eu, não, não, ovo não tem, mas tem barata. Barata, era um bolo de barata, assim, tinha barata. Porque como a China passou muita fome, né? Eles comem tudo, tudo. Ou seja, não tem muita essa coisa, não. Qualquer coisa eles comem. Barata, gafanhoto, qualquer coisa que passa aí, eles comem. É porque estavam passando fome, quando você passa fome, imagina uma baratinha, baratinho. Você vai comer, né? Ratinho. O ratinho, então, cachorro nem falar, cachorro é banquete, na verdade. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que em Kali Yuga a coisa vai apertar mesmo. Então não vai ter comida. Imagina, então aí você pensa assim, não quero nascer em Kali Yuga mais. Não, já que nasce, devota assim, não pensa assim, não, eu não, eu quero me liberar, não, isso é pensamento, isso é guiane. Mas chega uma hora que você vai desenvolver esse sentimento, né? Você fala, eu posso nascer como um verme no excremento na família de um devoto. Não tem problema. Isso é um pensamento Vaishnava, né? A gente tem que entender isso. Mas, aí a questão, não sei por que eu cheguei nisso, mas a questão do pecado original. Será que nos Vedas houve isso? Assim, de um momento que você fala assim, não teve um pecado original. Não teve um pecado original. Isso não existiu. Isso não existe. Por quê? Porque Deus é perfeito. E tudo Om Purnam, Adapurnam, Idam Purnat Purna, Udhachaya Purnam, enfim, o que o verso fala? Ele fala assim, é que o todo perfeito emana só coisas perfeitas. Om Purna, Adha Purna. Ou seja, tudo que emana do todo perfeito é perfeito e completo também. Então nós somos perfeitos. A alma é perfeita. O mundo material é perfeito. Mas tem a faixa de Gaza. Peraí, isso faz parte do mundo material. A faixa, né, que eles falam. Por quê? Porque tem que ter sofrimento no mundo material para você sair do mundo material. Se fosse tudo muito bom, você nem queria sair. Imagina, porque, tipo assim, você vai lá, você vai num país desse, tipo, sei lá, Finlândia, né? Uma coisa assim, né? E você vê que é tudo muito bom lá, né? Eu já conversei com gente que mora lá, né? Eles contam assim, eu falo, nossa, incrível, né? E o governo, não é que é aquele capitalismo selvagem, né? É capitalismo, né? Mas tem um pouquinho aí de, sei lá, misturar a coisa ali, fizeram uma contenção, na verdade. Porque senão. Porque para o capitalismo, porque eles tinham medo, né? Que o socialismo, né? Dominasse tudo. Então, os Estados Unidos injetaram dinheiro, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Eles injetaram tanto dinheiro ali, em algumas partes, alguns países que são vizinhos assim da Rússia, para quê? Para que eles entenderam que, nossa, o capitalismo dá certo mesmo. Vamos ser todo mundo capitalista. Uma coisa assim, na época da Guerra Fria, não é verdade? Eu estou mentindo, será? Acho que não, né? É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. E aí, ali você vive muito bem e tal. Então, você fala, não, mundo miserável. Miserável, como é isso? É meio difícil para isso. Não, mas tem o frio, tá? Você pode chegar ali na miséria, você vai encontrar alguma miséria, que a gente é especialista nisso, de encontrar alguma miséria nesse mundo material e mostrar para a pessoa que não vale a pena estar aqui, né? Mas, na realidade, é mais difícil pregar. Você vai ver quantos devotos tem lá na Finlândia, vai ver quantos devotos. Dificílimo você vai fazer. Você faz devoção aonde? Na Colômbia, né? Na Colômbia estava cheio, na verdade. No Brasil, na Argentina. É mais fácil fazer devoto onde as pessoas experimentam algum sofrimento. Então, assim, não existiu o pecado original. Não existiu. Na nossa filosofia não existe isso. Claro, o que acontece? Em algum momento, né, Krishna ele quis se tornar muitos. Assim. Então ele se expande. Então aí vem o quê? Aí vem as almas. Então ali então de Mahavishnu, ele tem Mahavishnu e Mahasankarshana. Não é isso? De Mahavishnu vem as almas que estão no mundo material. Então todas as almas que emanam de Mahavishnu, ou seja, se diz que as almas elas caíram ali, eu gosto desse exemplo do dente de leão, porque eu acho que a coisa mais perfeita que isso não tem. É como se Krishna pegasse o dente de leão, e soprasse. Aí, e algumas sementes
caíssem do lado de Mahavishnu. E outras sementes caíssem do lado de Mahasankarshana. Então as almas que estão aí, que caíram perto de Mahavishnu, elas já vêm para o mundo material. E as almas que caem do lado de Mahasankarshana, elas vão para o mundo espiritual. É muito simples, né? Mas é só isso. O que aconteceu foi isso. Agora, você pode... É claro que se explica. E quando você lê os Vedas, eles vão te explicar assim de uma forma mais elaborada que eu estou explicando. Estou simplificando, mas eu acho a maneira mais simples de você entender isso. Então, foi Krishna que quis. Então não tem um pecado original que a alma, sei lá, errou, não era aquela árvore, né? Tipo assim, não era a maçã, se fosse a manga, tudo bem, mas a maçã não, por que você comeu a maçã? Agora tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto, você tem que sofrer. Não, não foi isso. Não foi isso que aconteceu, não. Assim, a Bíblia conta assim, e a gente entende, respeita muito a Bíblia, respeita muito, né, que a gente está aí falando mal da Bíblia, não é isso. Mas é a maneira que eles tentaram mostrar o quê? Tatasta Shakti. O que é Tatasta Shakti, gente? É marginal, ou seja, é que tá a gente já sabe, que está no meio, né? Na verdade, no meio, né? No meio. Então, e o Tatasta Shakti é isso, você está no meio e você pode ir para um lado ou para o outro. E aparentemente pode ser até a mesma coisa. Por exemplo, se você pega um copo de leite, um copo de água com cal, você pode não saber qual. Se você só olha, não cheirar, né? Claro, você cheira já. Mas se você só olha, você acha que é a mesma coisa, não é verdade? Mas quando você toma o leite, leitinho quentinho, né? Aquela coisa assim com açuquinha, tá? Você toma canelinha, você toma o leitinho todinho, não sei, aí tomou. Legal. Aí quando você toma água com cal, imagina, água com cal? E na verdade o mundo material é água com cal. Entende? E o mundo espiritual é água com leite. Porque aqui você olha assim e fala, nossa, vou desfrutar disso, nossa, agora vai ser... Você tá assim, a gente tá assim, né? A gente tá como, né, querendo desfrutar de tudo desse mundo material, não é verdade? Você tá assim, querendo... Mas é água com cal. Porque aparentemente pode ser muito bonito, mas quando você toma, deu um problema. Não é verdade? Quem vai tomar água com cal, quem já tomou, não sei se alguém já foi louco de tomar água com cal, vai ter um problema sério. Então Tatasta significa o quê? A capacidade que você tem de se equivocar, que isso é Tatasta. Você pode se equivocar. Por isso que a gente fala água com cal. Você vai lá e fala, não, é leite. Não é leite, cara, não é leite. Já foi. Aí você já teve problema, vai no médico porque teve intoxicação. Então a gente vive numa grande intoxicação. O mundo material é uma grande intoxicação. Você olha assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Não, quando você vê que é um problema sério. O mundo material é um problema sério e você não tem solução para o mundo material. Olha, eu estou metendo pau no mundo material às 5h45 da manhã agora. Rádio Hare Krishna. Estamos metendo pau mesmo. Não vai dar certo, vai dar errado. Todos os seus planos vão ser frustrados. Ai, que cara pessimista. Mas não os Vedas, eu estou transmitindo o que os Vedas estão falando pra gente. Né? Então, não teve aquela... Como você se equivoca, você tem o direito de se equivocar. Então, aí a Bíblia fala dessa queda como uma queda. Porque eles não tinham como, né? Sei lá, vai falar de Tatasta Shakti, vai falar de Mahavishnu, Mahasankarshana, peraí, para pessoas assim tão, né? A época estranha, pescadores, pessoal lá do deserto, não tem como falar isso. Nem encarnação eles falaram, dizem que falaram, depois tiraram, não sei se é verdade, mas então você tem que... eles falaram uma linguagem diferente, é verdade? Mas não é que eles estão falando errado, que a Bíblia está errada. Não é isso, não estou falando isso. Mas é que eles não falaram isso. E aí eles falam, eles não contam muito bem a história e estão falando que é uma queda, que a alma se equivocou. A alma se equivoca quando ela está no Tatasta. Aí você pode falar, a alma cai do Tatasta. Sim, a alma cai do Tatasta, é verdade. Ela está no Tatasta, ela pode estar lá no Tatasta, mas ela está num Sushupti. O que é Sushupti? Não é chup-chup, não é...
Não é docinho, não. Chuchupte, gente. O que é chuchupte? Eu falei várias vezes. O que é chuchupte? Chuchupte é um sonho, né? O chuchupte é você estar sonhando. Quando você sonha, você deita e dorme. Então a alma chega um momento que ela deita e dorme. E pode ficar isso por muito tempo, né? Quando Brahma, né? Ou seja, quando tudo é destruído, marra, né? Uma pralaya, ou seja, você vai lá e você vai dormir. Então não tem universo. Aí a alma se retira, vai dormir, depois ela volta de novo. E assim vai. Né? Então esse aspecto de querer se equivocar, de ter o desejo de se equivocar, isso é tatasta. Mas em algum momento você caiu aí. Você deu azar no dente de leão aí. Caiu no local aí. Caiu no local que você tinha que cair. Então, e o karma é nada. O karma não tem começo também, entende? Quando fala que você desperta o amor puro por Krishna, é que o amor Krishna já está. Entende? Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito divertida, muito engraçada, uma coisa assim. E aí, quando você vai dormir, onde está a sua diversão? Acabou. Assim, você está dormindo, você não é mais divertido. Está dormindo. Quando você acorda, você não é nada divertido. Assim, você vai lá, passar água no rosto, com essa cara de fantasmado, não é assim. Quando a gente acorda com essa cara meio assim, atropelada. Assim, parece que a gente foi atropelado. Aí depois você pode se tornar divertido de novo, entende? É uma coisa assim. Então é que desperta, assim, desperta. Vai despertar a coisa que já tem, entende? Então, se você não tivesse, não tem como despertar. Entendeu? O Bhakti, ele é inerente. Ele é inerente. Não tem como você falar que o Bhakti ele é herdado. Não. Ele é nutrido, mas ele é inerente. Não tem como. Se você for, os nossos acharyas... Vamos lá. Cerca de 6 meses depois... 6 meses depois de quê, gente? Vamos ver o que é isso. Ah, tá. É que é Babaji Maharaj. Lembra? A gente está contando a história de Babaji Maharaj, né? Que tinha um devoto, né? Que ficou com ele. Como é o nome dele? Mitra, né? Mitra? Eu estou com mais memória que vocês? Não é possível. Mitra. E Mitra, ele ficou lá, e lembra disso? E o que aconteceu? Mitra estava lá e ele recebia muitas comidas, né? Assim, porque Babaji dava muito, todo mundo dava doação para Babaji Maharaj. E o pessoal sabia que ele não comia nada dessas coisas, né? Ele pegava a berinjela lá, crua. Berinjela é uma coisa que bicho nem gosta, né? Uma coisa assim, mas ele botava a berinjela na água, assim, cortava, botava na água com limão, pegava e oferecia para deitar, goranga, e comia depois. Ele era assim. Hoje o Maharaj era assim, né? Que ele tava lá cozinhando, faz arroz integral, faz o vermelho que eu gosto mais. Não tinha isso não. Batata não sei o que, não tinha nada disso. Era Babaji Maharaj, né? E ele... E Mitra pegava comida e comia tudo. Comia tudo. Os doces, tudo, lácteos, ele comia tudo. Aí acabou que ele começou a desfrutar com as mulheres lá. Não problema, assim, enfim. E daí que eles falam que esse é um discípulo de Babaji Maharaj, mas não é não, parece que ele não iniciou ele não. É só ele servia mesmo, ele começou a servir, né? Mitra começou a servir a Babaji Maharaj, né? Mas não é que ele era um discípulo. E ele começou também o quê? A gente viu. Ele não deixava Prabhupada Bhaktisiddhanta entrar no kutir, né, de Babaji Maharaj, imagina? Não deixava. Não deixava com o Babaji Maharaj, né? E quando chegou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não deixava. Aí ele começou. Vamos ver o que vai acontecer. Virar um jacaré, uma coisa. Então, cerca de 6 meses depois, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta veio novamente para ter o Darshan do seu Gurudeva, Mitra saiu dela. Tá. Porque aí Babaji Maharaj, quando ele viu que a coisa estava crescendo muito, Babaji Maharaj ele foi para a latrina, foi lá para o banheiro, ficou lá, trancou. E Mitra foi junto. Bom, fiel pelo menos. Fiel, o cara é fiel, né? Ele foi fiel, ele ficou lá e
E ele disse que ele estava pegando o pé de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele falou assim, não, você não tem permissão para estar na presença de Babaji Maharaj. E Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, não, mas pelo menos, Mitra, pelo menos, eu quero que você me informe que eu cheguei. Você está falando que eu não posso estar com o meu Guruji? Imagina. Que é isso? Quem que é esse Mitra? Meu Deus, eu queria conhecer esse cara. Estava impedindo a Babaji, a conexão de Prabhupada Bhaktisiddhanta com Babaji Maharaj. Que é isso? Nossa, esse cara, meu Deus. E aí, reconhecendo a voz de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, Babaji Maharaj surgiu de sua latrina e disse: vá e traga Bhaktinoda Prabhu do mundo de Kali para Godrum. As pessoas estão me atacando com suas conversas irritantes. Porque parece que nesse momento, Bhaktivinoda Thakur ele estava em Calcutá. Bhaktivinoda tinha uma casa em Calcutá e para Gorakshora Das Babaji Maharaj, Calcutá era Kali. Assim, era como Kali, Kali Yuga, assim, uma coisa assim horrível. Ele era o mundo de Kali. Ele nem falar Calcutá, que ele já... E a gente sabe por quê, né? Porque Calcutá era o centro, né? Era o centro do governo, o centro de operações do governo inglês da Ásia toda. Imagina. Porque eles conquistaram a Ásia, né? Os ingleses, né? Tiveram um domínio muito forte na Ásia. E Calcutá era o centro, assim, centro cultural, onde os ingleses gostavam de estar. Imagina. E ali tinha, quando você tem o Castelo Vermelho, o Castelo não sei o quê, porque tudo é dessa época, né? Nessa época eles tiveram muito domínio lá. Enfim. Ok. E aí as pessoas estão me atacando. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou respeitosamente: você está me testando? Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou para o Guru: você está me testando? Se eu continuar tendo a boa fortuna de receber a poeira dos seus pés de lótus sobre minha cabeça, então eu não serei iludido pelos passatempos enganosos. Porque na realidade a gente viu, né? Quando o Mitra chegou lá, né? E ele não estava deixando Prabhupada, né? Se aproximar. O que fez? O Gorakshora Das Babaji Maharaj foi lá, pegou a poeira dos pés de lótus dele e jogou na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso foi uma coisa assim que ninguém tocava nos pés de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Essa era a verdade. E quem tocava levava paulado. Quem queria tocar, quem se atrevesse. Mas ele estava dando a poeira dos pés dele, botando na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Imagina. Era alguma coisa assim, né? E ele fala, né? E aí Bhaktivinoda Thakur, quando ele fala, será que Bhaktivinoda Thakur não reside por um momento em nenhum outro lugar além de Uradakunda? Né? Ou que você reside em outro lugar além de Siradakunda? Porque, claro, né? O que Prabhupada Bhaktisiddhanta está falando é o quê? Peraí, você está me enganando? Olha, Bhaktivinoda Thakur, ele está em Uradakunda. Ele não está lá em Calcutá. Né? A gente vai ter um dia desses um grande professor de sânscrito, né? Que começou a conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta e falou assim: eu conheci, eu estudei o Bhagavad Gita com Bhaktivinoda Thakur. Ele falou assim: o quê? Você está mentindo? Eu estou mentindo, eu não estou mentindo, eu conheci seu pai. Meu pai? Não! Não é meu pai, porque ele não aceitava que Bhaktivinoda Thakur era considerado como o pai dele. Isso é uma coisa assim. Se você quisesse ofender a Prabhupada Bhaktisiddhanta, você falasse assim: o seu pai, ele já pulava em cima de você, nos cangotes. Assim, meu pai, cara, ele é meu guru, ele é Bhaktivinoda Thakur. Peraí. E ele falou: você não viu? Ele falou: você nunca viu Bhaktivinoda Thakur. Significa, você nunca teve o Darshana porque é o Antardarshana, o Darshana interno. Você não teve esse Darshana. Não teve, não mente, não. Imagina, essa era como a visão dele. Você está falando que viu o Bhaktivinoda Thakur, mas não viu. Você está falando que estudou o Bhagavad Gita com ele, mas não estudou. Porque ele está lá no Uradakunda.
E aqui, cara, é uma Manjari, né? É isso que Prabhupada quer dizer, né? O fato de você ter entrado em uma latrina é simplesmente seu passatempo para informar sobre essas pessoas que estão buscando dinheiro. Porque, na verdade, o dinheiro é excremento. Imagina. Então, aí a gente vê o quê? É interessante, né? Você vê que Goraksharadas Bhajame, ele entra na latrina, você fala assim, por que ele entra na latrina? Aí você fala assim, não, porque ele não queria ter contato com as pessoas. Tudo bem, mas é outra coisa mais que Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo. É que aqueles que desejam dinheiro, mulheres, desfrute sensual, prestígio, né? Eles estão na latrina. Então, por isso que você está entrando na latrina. Ou seja, porque você não quer nada disso. É uma coisa muito, muito incrível, né? Ou seja, é um passatempo para informar a situação dessas pessoas, né? E Babaji Maharaj falou, sim, sim, sim. Eu sei que Bhaktivinoda Thakur e você são diretamente Nityananda Prabhu, ou seja, vocês são Akanda Guru Tato, vocês são Nityananda Prabhu mesmo. Ou seja, uma expansão de Nityananda Prabhu. Ele fala isso, né? E todas as atividades que vocês estão praticando estão relacionadas com o Mahaprabhu. Quando o Bhaktivinoda Thakur está lá em Calcutá, isso está relacionado com o Mahaprabhu, apesar que como o reino de Maya, né? Calcutá é o reino de Maya, mas por eles estarem lá, isso se tornou Radhakunda, isso que ele quer falar. Mas então você vê que é um estado de consciência, não é você está lá, mas você não está. Você está lá, mas você não viu nada. Você só viu barulho, você só viu poeira, gritaria, buzina. Não, você não foi. Por isso que imagina, Prabhupada Bhaktisiddhanta é muito famoso, né? Depois que ele fez todo o Vraja Mandala Parikrama, fez todo esse Vraja Mandala Parikrama, e que são vários dias, né, caminhando, né, que é de ônibus. Aí pega o ônibus, vai para lá, agora vão para lá. Não, é caminhando. Isso até hoje eles fazem caminhando. Os mais estritos fazem caminhando, não tem sentido eles entrarem no ônibus e fazer isso, essa peregrinação de ônibus. Não. A gente faz porque a gente é café com leite, como se diz, né? Aí, como, né? Mas eles não, eles vão tudo caminhando, descalço, né? Claro, descalço. Fazendo todo o parikrama lá, não sei quanto tempo que dá. E depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta fez tudo isso, ele acabou, no dia de acabar, ele começou a bater na cara dele assim. E dizia, como eu sou desafortunado, como eu sou desafortunado. E tu não foi que Prabhu Guruji, o que aconteceu? O que você está falando que é desafortunado? Você fez o parikrama de Vrindavana, e agora você está falando que é desafortunado. Desafortunado. Ele falou assim, sim, porque eu não vi nenhum Vaishnava aqui. Nenhum Vaishnava eu vi aqui. Você qual? Imagina, claro, tem Vaishnava lá, só que o padrão de Prabhupada Bhaktisiddhanta é diferente, né? Como padrão de qualidade é outra coisa aí, né? E ele fala assim, como as suas atividades, como pessoas insignificantes podem entendê-los. Assim está falando Goraksharadas Bhaji Maharaj, né? De Prabhupada Bhaktisiddhanta e de Bhaktivinoda Thakur, né? E ele contou como descobriu que Mitra era um galanteador e epicurista, né? Acho que ele quer dizer Epicuro. Epicuro é um cara que, bom, filósofo, enfim. Mas ele quer Epicuro, assim, ele propunha o prazer em tudo, mas de uma maneira modesta, não é verdade? Assim, eu não sei se eu estou especulando aqui. Parece que era isso, assim. Ou seja, você pode desfrutar, mas você tem que ser frugal também. É uma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Você tem que ser simples, né? E Mitra, aparentemente, ele estava fazendo tudo de uma maneira simples, mas estava desfrutando com as mulheres, imagina. E voltando para Mitra, que Mitra com Mitra, né? Para quem chegou atrasado, era um que associou, um que eles falam que é o discípulo porque Goraksharadas Bhaji Maharaj
teve um discípulo, que foi Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas dizem que ele teve dois, que eram dois, e acho que esse é o tal do Mitra aqui. Mas não era discípulo, ele só estava lá associando e tentou servir a Gorakshora Das Baji Maharaj. E ele comia todas, porque ele dava muita doação para Gorakshora Das Baji Maharaj, e ele comia, né, os doces, os lácteos, comia tudo, depois começou a desfrutar com mulheres, imagina. Então ele aconselhou ele a voltar para casa, seguir o emprego, acabar com sua vida de hipocrisia, né? Porque ele queria ser como Babaji, né? Ele estava vestindo lá, mas embora retornar à vida secular fosse extremamente humilhante, mesmo para um renunciante fachada, né? Ou seja, que ele era fachada, realmente, né? O infeliz jovem, na verdade, seguiu o sábio conselho de Babaji Maharaj, né? Tendo seus ideais sido consumidos pelo falso orgulho e ofensas. Bom, agora não sei a ofensa com Prabhupada Bhaktisiddhanta, ver se fala alguma coisa aqui. Prabhupada Bhaktisiddhanta afirmou que não tinha nenhum relacionamento com... Prabhupada Bhaktisiddhanta falou que não tinha nenhum relacionamento com isso. Com ele. Aí que não fala o que aconteceu com Mithras, bom, pelas ofensas que ele cometeu contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Mas enfim... Tá. Então, por que Krishna ele aborda outros caminhos, né, no Bhagavad Gita, que diferente do Bhakti, se no final ele vai falar, né, por exemplo, ele fala tanto, né, ele glorifica tanto o Bhakti, né, por que não, já não pegou o Bhakti direto, né, isso que eu estou perguntando, né? Porque, na realidade, a gente tem que ver o contexto. Por exemplo, Krishna, o Bhagavad Gita é um livro que já foi falado antes. Ou seja, não é que o Bhagavad Gita, há 5.000 anos atrás, foi falado pela primeira vez. Não, o Bhagavad Gita já tinha sido falado. No 4º capítulo, quando Krishna fala, ele explica, ele traz esse conceito do Avatara. Ele fala, Evam Parampara Prapitam, né? Ou seja, ele fala, quando isso se perde, quando o Guru... quando se perde, novamente eu falo. E aí Arjuna falou, peraí, novamente você fala, já falou isso? Falou, sim, eu falei pro Deus do Sol. E o Deus do Sol falou, e Vakshu, humano, Vakshu é bom. Aí vai. Ele falou, então, peraí. Ela falou, mas peraí, você tá na carroça aí, você tá de Uber aí pra mim, uma coisa assim. Você é o Uber agora, o Uber do momento, né? E você já falou isso? Como é isso? E aí quando o Krishna fala, olha, você não se lembra, mas eu me lembro de tudo. Você já esteve comigo, Narayana, né? Krishna. Eu me lembro de tudo, você não se lembra. Aí a Arjuna ficou... Aí esse é o conceito do Avatara. Por quê? Porque a gente não se lembra. Ela fala, não, Maharaj, mas eu fiz a regressão lá, com um Prabhu, não sei de onde. Ele falou que eu era um príncipe, que eu tive na guerra lá. Eu falei, tá bom, mas tudo bem, pode ser que é verdade, não falando que é mentira, não. Mas, e ninguém nunca foi, mendigo ninguém foi, né? Então era só príncipe, ou é prostituta, ou não sei o quê, ou era na guerra, era só assim, mas tudo bem. Pode ser, mas tudo bem que ele te lembrou uma vida, mas e as outras vidas? E tem gente que tem esse poder mesmo de fazer, eu acredito nesse poder, de você fazer essa regressão para outras vidas, mas o cara, ele não pode comer pizza, ele não pode comer bolo de chocolate. O cara que faz isso, se o cara comeu pizza e bolo de chocolate, eu não acredito. Um cara tem o poder, né, de ver a outra, né? Ele tem que fazer muita austeridade para poder realmente ter o poder místico. Por exemplo, se você lê as mãos, sei lá, ou faz a carta astrológica da pessoa, bem, você vai de acordo com, sei lá, o Shastra, porque tem um Shastra que vai te mostrar, aí você vai acertar muita coisa. Mas espera aí, para você começar a adivinhar as coisas, ou ver muito o passado, sei lá, você tem que ter um poder místico, não é assim, simplesmente por conhecimento na internet que você conseguiu. Isso não é assim. E as pessoas sérias, elas entendem isso. Não é assim. Mas ele precisa dar uma noção de como foi a sua vida, como será a sua vida. Será uma noção. É uma noção, mas não é nada tão certo assim.
Então, o que acontece? Acontece que Krishna, ele começa quando ele fala o Bhagavad Gita, ou seja, quando ele falou isso, então no quarto capítulo tem esse aspecto de Avatara, né? Ou seja, que ele é o Krishna está explicando, né, que ele já sabia disso. Então ele já tinha falado isso. Então a gente entende que o Bhagavad Gita é um conhecimento assim transcendental, que não é ecumênico, mas ele é um conhecimento transcendental para todo mundo. Entende? Então Krishna quer estimular. Então é como, por exemplo, sei lá, você vai, por exemplo, eu tomo a B12 ali, só que eles botam um açúcar nela. Um pouquinho, né? Mas quando eu tomo, aí me dá vontade de tomar. Agora é a hora do açúcar. De manhã, minha mente está assim. De manhã está assim e fala assim: tem uma docinha, que eu já estou com fome, o estômago tá. Aí tem a B12 ali que eu vou tomar, tem um açúcarzinho. Isso é uma estratégia deles, entendeu? Para chamar a sua atenção. Mas o que importa é a B12, o que está lá, né? É uma coisa que eu estou dando esse exemplo assim, só para ficar mais claro. Então, Krishna, no início dos 6 primeiros capítulos, ele vai falar de karma. Karma. E esses 6 capítulos tratam de karma, não é isso? E quando vai terminando ali no quarto capítulo, ele dá o conceito de avatara, seria esse conceito forte, mas ele sempre vai falar um pouco do Bhakti. Se você for ler o Bhagavad Gita, você vai ver que sempre Krishna ele bota uma coisa do Bhakti. Mesmo quando ele fala nos 6 capítulos, quando você pega assim, quando ele fala assim, não, essa ciência já foi falada, quando ele fala isso, o quê? É Niskama Karma Yoga. E Niskama Karma Yoga é como se fosse Bhakti. É como o que mais se aproxima. Por quê? Porque você vai fazer as coisas, você vai fazer as atividades, só que você vai você vai entregar todo o fruto, não somente você vai estar desapegado das atividades, porque no karma é o quê? Você faz a atividade, mas você quer o resultado. Olha, eu estou te dando isso, Krishna, mas eu quero planeta celestial. Né? Isso é o quê? Isso é estar apegado ao resultado das atividades, não é isso? Mas que Krishna fala, você tem o direito de executar as atividades, né? Karmaniya Vadikaraste Mafalishu Kadachana. Você tem o direito de executar as atividades, mas você não tem o direito a garantia ao fruto. Você não tem. Você não tem. E isso é uma coisa que eu dou. Por exemplo, você constrói um prédio, sei lá, você constrói um prédio. E se você, por um prédio de 20 andares, e aconteceu, eu vi isso lá. Onde eu vi isso? Foi lá em Caxambu. O cara construiu um prédio, sei lá, de 10 andares, uma coisa assim. Só que ele faliu, não tinha dinheiro para terminar o prédio. E aí não colocou elevador no prédio. Imagina, o pessoal tinha que subir sem elevador. Ou seja, foi uma coisa assim, depois eu não sei se alguém investiu, mas eu lembro disso, o pessoal morava lá, no quarto andar, sem elevador. Eu conheci pessoas assim, um amigo morava lá, a gente ia, o cara morava no terceiro andar, ter 4 andar, e sem elevador. Mas a família, né, alugou aquilo no que tinha. E claro, era mais barato, com certeza, mas na realidade é porque não terminou. E se você não terminou, não deu. Isso é o karma kanda. Você faz atividade e se alguma coisa der errada, já era. Se você cantou um mantra errado, já foi, perdeu. Se faltou um elemento ali para o sacrifício, não deu certo, acabou. Então, o que eles fazem? Quando é karma amarga puro, eles acabam oferecendo os frutos a Krishna. Aí já é diferente. Quando você oferece os frutos a Krishna, isso é Niskama Karma Yoga. Ou seja, perdão. Você oferece os frutos para Krishna, é uma coisa superior, mas quando você faz Niskama Karma Yoga, você oferece tudo. E em algum nível de Karma Yoga, você se desapega. Mas no Niskama Karma Yoga, você dá tudo para Krishna. É tipo assim, vou dar um exemplo. Os discípulos de Swami Maharaj Prabhupada, o que eles faziam era Niskama Karma Yoga. Ou seja, mesmo assim, pegavam os livros, distribuía, davam dinheiro tudo para Krishna, alugava. Imagina, o Swami Maharaj Prabhupada chegou lá,
sem dinheiro, sem nada, sem ajuda. E foi os hippies ali, o pessoal que se tornou devoto, que começaram a ajudar. Em algum momento eles falaram assim, não, Prabhupada, a gente quer ser sannyasi, a gente quer ser sannyasi, a gente quer ser brahmachari, a gente quer morar no templo. Não tem como, agora, vocês são os melhores sannyasis. E o que Prabhupada falou não era uma propaganda enganosa. Ele falou por quê? Porque Krishna fala que não tem diferença entre a ação e a inação, quando ele fala isso, né? É uma coisa que fala, peraí, ação e inação? Não, aquele que acha que está fazendo ação não está fazendo nada, aquele que acha que não está fazendo nada, é uma coisa que você fica meio. Você pensou que era fácil o Bhagavad Gita? É difícil demais esse negócio. É um livro básico, mas é difícil. Então, na realidade, quando você. Por exemplo, se você entrega, você está fazendo muita coisa no Bhakti, né? E isso não quer dizer que seja karma. E se você não está fazendo nada no Bhakti, e não quer dizer também que isso seja Gyana. Então é uma coisa meio complicada aí. Então, enfim, e Krishna, ele vai, durante os capítulos do Bhagavad Gita, ele vai puxando para o Bhakti. Ele vai puxando. No 6º capítulo ali, ele já começa a puxar. Quando nesse verso, né, é como Tajma Yog Bhavarjuna, que ele fala, né? Karmani Evadikara Tajma Yogi Tapassi Yogi Karmani. Ele fala que o Tapassi, ele fala que o yogi, né? Tapassi Yogi. Bom, esqueci o verso. Mas enfim, ele fala o quê? Que o Bhagavad Gita, ele fala o quê? Que o yogi é superior ao Tapassi, ao Karma, ao Gyani. Tapassi biodiko yogi, gyanya biopi matodikaha, karbambias chadik yogi, tajmayo bavarjuna. Haribo, tá servindo aí, ó, estudar os versos. É isso. Por que eu faço? Por que você estuda? Por que eu faço o pessoal estudar verso? Para depois me lembrarem. É verdade. Eu vou ficar velhinho, vou esquecer tudo, então vocês vão me lembrar, né? É igual, vou contar uma piada aqui meio estranha, mas assim, que eu tinha uma prostituta, né? E ela não cobrava dos meninos, né? Assim, as pessoas chegavam, assim, iam os meninos que tinham lá, e ela não cobrava. Ela cobrava um canivete. Eu tive que dar um tipo canivete suíço, né? O menino ia lá, a criança ia lá com a prostituta, né? Imagina, você é uma criança, você tem uma prostituta. Imagina, você nunca fez sexo, uma coisa assim, imagina. E aí você chega lá e ela não cobra, e aí a criança dá um canivete suíço, sabe aquele canivete? E ela guardava. Aí o rapaz falou assim, mas peraí, você não tem... Por que você não cobra, né? Você tem que cobrar dos meninos, porque imagina, vai chegar na sua velhice, né? Você não vai... Você tem que pensar na sua velhice, cobra. Aí ele falou assim, não, mas eu tô pegando o canivete suíço, né? Tô pegando esse canivete, eles estão me dando um canivete. Aí mas o que aconteceu? É que quando chega, ela tava querendo mais amizade dos meninos, entendeu? E aí quando chegasse, ela ficasse velhinha, os meninos iam, sei lá, cuidar dela, é uma coisa assim. Uma piada mais ou menos. Não tão engraçada, mas faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. Ela não queria o dinheiro, ela queria o canivete. Ela queria a afeição da pessoa. Ganhar confiança. Não, é a afeição, assim. A pessoa, nossa, você tá velhinha agora, lembra do canivetinho? Aqui tá aqui, ó. Então eu vou cuidar de você, é uma coisa assim. Então, bom, o que eu tava falando? Vai lembrar os versinhos pra você. Vamos ver assim. Não, eu tava falando, era antes, era do Tapassi Yogi. Então, ou seja, quando Krishna chega nesse momento, né, que ele fala que o yogi é superior a tudo, é superior ao Gyani, aí ele tá trazendo pro yoga. Então, imagina, primeiro ele mostra karma, não é verdade? Ele fala, o karma é melhor, tá? Depois ele vai falar do karma, ele vai falar pro Nishkama Karma Yoga e pro Gyana. Ele fala, então você tem... Então ele glorifica o Gyana. E em algum momento ele já vai pro Yogi. Aí fala, o Yogi é melhor que tudo que eu tô falando. Mas sempre ele tá botando o Bhakti ali. E aí quando ele chega e ele pega o Bhakti, ele pega o Bhakti, e aí nesse momento ele fala assim, bom, o Yoga é melhor, agora ele vai glorificar o Bhakti. Ele vai falar esse verso, né? Yogna api sarvesham matgatenam taratmanam
Shiradavam Bhajante Jomansa Meio Tatamô Matará. O que ele fala? Ele fala assim, é que o melhor dos yogis é aquele que tem fé em mim. Aí já vai pro Bhakti mesmo. Ou seja, e aí ele vai glorificar, aí ele vai no 9º verso, porque no meio do Bhagavad Gita é Bhakti. Bhakti. No 9º verso, no último verso do capítulo 9, não sei o quê, ele vai falar esse verso. E esse verso se repete no final. Imagina. Pensa em mim, se torna meu devoto, me ofereça reverência. Então, no final, ele vai tratar de novo desse verso. Incrível, né? Ele está falando, aí é Bhakti, e o Bhakti já não para. Então, por que ele fala de outros caminhos e não fala só do Bhakti? Porque ele quer atrair as pessoas. Entende? Krishna tem esse, porque nem todo mundo se interessa. Vem cá, eu vou dar nada? Porque assim, como eu falo, no karma, assim, o karma, Gyana, Bhakti, mais ou menos isso, basicamente isso. E tem aí o Ashtanga, o Yoga também está aí, não é isso? Mas o Yoga ele já é muito meditativo, ou seja, quando você fazer Ashtanga Yoga, esse processo de Ashtanga é uma coisa assim muito meditativa. Então, quando você pega, por exemplo, você pega o Bhakti, você pega, por exemplo, o karma. É como se alguém chegasse e falasse assim, olha, que legal que você veio aqui, mas olha, eu quero construir aqui, a mesma pessoa que chega aqui fala isso para mim, eu quero que você também, quanto você tem na conta de banco lá? Como é? Me dá dinheiro, uma coisa assim. Você tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, mas me dá dinheiro, me dá isso, me dá os seus cachorros. Eu falei, peraí, eu já não vou gostar. O cara acabou de chegar, já quer pedir um monte de coisa para mim. Eu não gosto muito. É mais ou menos assim que Krishna também não gosta muito sabe? Ele fala, não, poxa, tá pedindo coisa, né? Tá bom. Mas depois aí alguém chega aqui e fala assim, olha, eu quero saber o que você sabe. Eu quero o seu conhecimento. Eu quero me dá o seu conhecimento. Me dá. Peraí, você quer o meu conhecimento? Você só quer meu conhecimento, né? Também não vou gostar muito, na verdade. Mas se chega alguém aqui e fala assim, olha, eu quero me entregar a você. E o que você quer? Eu não quero nada de você. Fala, legal, bem, eu quero gente assim, né, que vai entregar e não quer nada, né? Porque então isso é o Bhakti. Mas espera aí, e se eu entrego tudo e depois você não me dá nada? E, por exemplo, uma vez tinha um devoto aqui, foi muito engraçado. Era o Urupa Manohar. E não vou falar mal dele, não. Mas o que aconteceu? A gente estava lá construindo, assim, tinha um cara que construiu o Centro Cultural, já aconteceu essa história. O cara é doido demais, assim, é uma história super divertida, mas é bem longa, enfim. E ele estava lá, ele estava construindo a cozinha, uma coisa assim, ele construiu a cozinha também. E ele chegou assim, e ele começou a falar da filha dele, a filha chamada Juliana, assim, não sei o que ele começou a falar, assim, e foi de uma maneira assim, o cara é doido, mas ele tinha um sentimento muito forte, assim, pela filha, e estava num sentimento, assim, de muito desespero. O cara, imagina, ele já tinha, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal, né, mas ele foi aposentado por esquizofrenia, mas ele era o cara que construiu o Centro Cultural, que construiu a cozinha, imagina, e nunca tinha construído nada na vida, nunca tinha construído. E eu lembro que eu falei assim, poxa, a gente vai construir. Eu fiz a gente queria construir uma coisa redonda, né? Essa era a ideia. E aí ele escutou, aí ele veio com uma maquete. Eu falei, caramba, o cara tinha uma habilidade na maquete. Ele falou assim, eu posso construir. Eu falei, tá, mas você já construiu? Ele falou, não, eu nunca construí nada. Mas eu posso construir. Eu falei, caramba. E aí eu fui na casa dele, né? A gente foi lá, imagina, eu vi que o cara era doido. Imagina, o cara botava o lixo, né? Ele não tirava o lixo. Não tirava o lixo. Quando eu cheguei na casa dele, eu fui dormir na casa dele, no quarto, era um quarto só. Eu fui dormir no quarto dele, eu dormi no beliche em cima, ele dormiu no de baixo. Quarto assim, pequenininho, uma coisa assim minúscula. E o lixo todo no meio do... Era assim, o lixo no meio. Foi doido, né? E eu falei, caramba. Eu falei, cara,
E eu fui, será que eu vou confiar nele? Né, para construir isso aí? E eu tava assim, minha mãe, mas ele falou que sabia, né? Eu falei, acho que eu sou meio louco também. Mas aí, e o cara, quando eu fui entrar no metrô com ele, né? Eu fui pagar, ele falou, não precisa não, eu tenho a carteirinha aqui, de que eu só posso andar com acompanhante. Eu falei, tá. E a gente foi, ele veio, eu lembro quando ele fez os cálculos assim, aquela coisa, eu falei, caramba. Aí eu fui lá, quando eu fui comprar o negócio mesmo, imagina. Ele mediu tudo, eu tava assim, meio assim, quando eu falei, vou arriscar. Tem que arriscar, né? Porque a gente tem que construir, né? Uma coisa assim. E o cara, e aí, a construção tá aí. Tipo assim. E a construção, assim, eu lembro que o pessoal chegava aqui, né? O pessoal, a moça que mora aí, que sei lá, né? Um monte de coisa. Que arquiteta, que não sei o que, ela veio assim, ela falou assim, nossa, essa base. Chegou um engenheiro que era também, né? Ele falou assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Que essa base é para 3 andares. 3 andares. E a gente queria. Aí ele falou assim, e ele falou assim, não, mas são 3 andares. 3 andares. Porque lá de cima a gente vai ver, vai ser o anfiteatro embaixo, a gente vai ver as peças de teatro lá de cima. Todo mundo lá em cima vendo a peça de teatro embaixo. E o pessoal que tem. E a rampa da cadeira, a rampa pro pessoal que tem cadeira de roda, que vai ser por trás. Que não sei o quê. Mas foi assim. Então, assim, é uma coisa assim, desse jeito, né? Mas onde eu estava? Estava na Urupa Manohara. Tá, passando do Urupa Manohara. Aí o que acontece? O Urupa Manohara, ele estava aqui, e aí ele estava na cozinha. Ele falou, não, que a Juliana. E o cara estava desesperado. O cara entrava em surto de vez em quando, né? Aí eu chegava lá, tentar acalmar ele, assim. Falei, não, que a Juliana, não sei o quê, que vai acontecer. E aí, de repente, o Urupa começou a chorar, assim, né? Chorar mesmo, você começou a chorar mesmo, igual uma criança. Eu falei, por que você está chorando? Eu falei, quem vai cuidar de mim? Tipo assim, uma coisa assim, ele se sentiu, ele se identificou com essa fragilidade, com a fragilidade da vida, né? O cara, né? Um cara que era frágil, né? Frágil. E ele se identificou com isso, começou a chorar também. Aí eu falei, não. E falou assim, não, e a ideia é porque colombiano é desconfiado, né? Você já tentou enganar um colombiano? Tenta enganar para ver. Tenta contar uma mentira para um colombiano. Eles são desconfiados demais, né? Porque vem assim, uma questão cultural deles, eles desconfiam de tudo. Então, eu gosto de brincar, assim, então é muito fácil enganar um brasileiro, é fácil enganar um. Mas com um colombiano, você conta uma coisa e ele já não acredita, não acredita, é difícil demais, enfim. E ele começou a chorar, assim, porque ele falou assim, não, mas se acontecer no futuro, ele era um brahmachari, ele falou, se no futuro, e eu ficar sozinho, que não sei o que, eu tentei acalmar ele, eu falei, mas eu confio em você, Maharaj, chorando, assim, vou até mandar esse áudio pra ele, porque... E aí ele disse, não, e chorando, né? Eu falei, calma. Assim, não é que tava assim tão desesperado, tô meio exagerando, mas assim, ele chorava, né? E quando o homem chora é coisa séria, né? Mulher chora por qualquer coisa, mas quando o homem chora, quando você vê um homem chorando, a coisa apertou a coisa, né? E ele tava lá, assim, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, não, porque a ideia dele é assim, tipo, mas imagina se no futuro, lá, você, né, sei lá, vai embora, algo assim, que eu vou ficar sozinho, coisas assim. Né? Então, assim, você entrega tudo, mas você não tem a garantia de nada, isso é o Bhakti, entende? Então, se Krishna ele vai e mostra isso de uma vez, ia espantar muita gente, entende? Então, ele... No Guiana, por exemplo, eu não quero nada. Nada. O karma, assim, eu quero tudo, eu quero tudo. Eu te dou, mas eu quero. No Guiana, você fala assim, não quero nada. Não quero nada. Vamos para lá? Não. Mas não. Vamos lá na cachoeira. Não, para quê? Você tem que voltar. É verdade que Hanuman está vivo nos Himalaias? É verdade? Não sei se é verdade. Que na verdade parece que tem uma. Não, a maldição de Ashvatthama tem uma maldição, na verdade. Ele imagina, quando ele mata, né, os filhos de Draupadi. Né? Eram 5? Sim. Não,
Mesma quantidade como os pândalos. 5. 5, era 5. É, Imagina, a Ashvatthama estava lá, ele perdeu a guerra, Duryodhana, o mestre dele, estava lá, né? Porque Bhima bateu na perna de Duryodhana, deixou Duryodhana lá morrendo, ensanguentado. Imagina a perna assim, né? Era uma morte assim, cruel, né? Bhima foi lá, rindo, aquela coisa toda. Foi, e de repente, e lá tá Duryodhana, lá, todo ensanguentado. E a Jatana viu aquilo, aí ele esperou, à noite ele entra e os filhos de Draupadi estão dormindo, ele vai lá, corta a cabeça de todos. Bom, e aí, aí Krishna, Bhima, pegaram as Jatana e trouxeram para Draupadi, assim, para saber como ia matar, né? Se ia matar cozinhar, iam fritar ele. Não, mas eles estavam assim, né? Vamos cortar a orelha uma por uma, pega a motosserra, vamos tirar o dedinho cada vez, uma coisa assim. Mas vamos ver uma história, assim, não sei porque eu estou com essa história hoje, mas um traficante, né, que pegou. Na verdade, foi assim, vou contar a história de. Tinha um sannyasi numa missão aí, na missão antiga, a missão linda. Ele tinha sido. Como fala? Traficante? Traficante, narcotráfico, uma coisa assim. Né? Bom, depois ele deixou de ser sannyasi, deixou de ser. Não, sannyasi ele nunca deixou, ele morreu como sannyasi, né? Ainda bem. Ainda bem. Pelo menos um que morreu como sannyasi. Mas ele tinha trabalhado. Ele era um líder do narcotráfico lá na Colômbia, uma coisa assim. Uau. Que a gente não. E eu conversei com ele, era um poeta, claro, quando eu conheci ele como sannyasi, ainda bem, né? E ele era um líder do narcotráfico, assim, ele contou até que quando ele estava preso, né, aí foram pregar para ele, esses negócios foram pregar lá, e aí convenceram ele, né, o nome dele era Tirtha, né, Tirtha Maharaj. E convenceram ele, e ele ficou lá no Bhagavad Gita lendo, ele me contou cantando japa na cadeia, aquela coisa, e quando ele saiu, todo mundo estava esperando ele lá, porque imagina, é como se eu fosse preso hoje, imagina uma coisa assim. Eu saio, todo mundo vai me esperar, uma coisa assim, né? Tipo assim. Era líder, todo mundo estava lá. E ele sabia onde tinha o dinheiro escondido, sabia tudo, né? Então ele foi lá, ele se reuniu com o pessoal e falou: ó, o dinheiro está lá, as coisas estão lá, mas eu não quero mais participar disso, que eu vou ser Hare Krishna. O quê? Hare Krishna? Hare Krishna, ele falou sim, né? E aí aquela coisa toda, né? Ele falou, não, mas eu quero ser Hare Krishna. Então, e os caras. Aí ele contou para mim, ele contou que eu conversei com ele. Ele contou, né? Assim, claro, ele falou assim que o pessoal pensava que ele tinha um golpe. Que ele ia ser Hare Krishna, mas ele ia dar um golpe, assim. E ficaram seguindo ele, assim, né? Por muito tempo, assim. Né? Muito tempo, assim, vários anos eles ficaram seguindo ele para saber qual o golpe que era, que eles queriam participar. Que era um golpe, né? Imagina ser Hare Krishna, imagina, você vai lá e você dá um golpe assim, né? Mas não, ele queria ser Hare Krishna mesmo. Mas ele contou assim que, ele, não foi ele, mas ele viu que, sei lá o que aconteceu lá com um dos traficantes lá, que um cara lá se meteu com a mulher do traficante, uma coisa assim. Aí o traficante, assim, mandou, assim, né? Assim, com a motosserra, assim, cortava um dedinho, outro dedinho, assim, coisa assim. Mas, enfim, Ashvatthama, das histórias macabras, né? Ashvatthama, ele, quando ele chegou, trouxeram ele amarrado lá, ele falou, o que faz? Como é que a gente vai matar ele, né? Bhima e Arjuna, como a gente vai matar? Aí Draupadi falou, não mata não, perdoa ele, porque, né, ele na verdade, ele é filho de... Quem é o pai de Ashvatthama? Dronacharya. É nosso guru, a mãe não lembro o nome dela, não lembro. Mas, assim, ele é filho de Drona. Imagina, é o guru de vocês. Como é que você vai matar o filho do guru? Ficaram assim, aí Krishna jogou a maldição, né? Você vai até o final da Marra para lá e você vai ficar na terra, vagando aí como um Buda, uma coisa assim. E diz que então Ashvatthama eu tenho certeza que ele tá. Agora Hanuman, eu não lembro assim de uma coisa de Hanuman, que é Hanuman. Porque eles falam que é Hanuman, que o pé grande, né? Essa história do pé grande, né? Que é Hanuman. Fala, porque vira um pé gigante lá, não sei onde nos Himalaias, não sei onde. Que o pé grande. Aí diz que Hanuman tá aí. Olha, eu não sei. Eu nunca vi assim.
li o Ramayana, de Valmiki, de Tulsidas, né? Nunca ouvi falar isso, né? De Hanuman. Tá vivo. Não, Hanuman tava, mas eu digo agora. Você vai lá, Hanuman tá lá. Assim, não sei, eu acho que... Assim, o que eu digo, né, em termos de escrituras, eu nunca vi nada falar que Hanuman tá lá. Agora. Que Hanuman tá lá. Que tem uma maldição, uma coisa amaldiçoada do Hanuman, que o Hanuman tem que ficar aqui. Porque já temos uma maldição. Né? Imagina o Hanuman, eu acho que o Hanuman tá em Ayodhya, né? Ele vai estar aqui fazendo o quê? Ele tá lá com o Ramachandra, não é verdade? Então por que ele vai estar aqui? Então, mas de repente, alguma coisa. Eu não sei de onde surgiu isso. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu não sei de onde surgiu. A Jotama eu tenho certeza que ele tá, porque ele tá no Mahabharata. Agora, o Hanuman, não saberia. Eu acho que não tá. Mas talvez algum sadhu, algum rishi tenha visto o Hanuman, sei lá nos Himalaias. Porque você só nos Himalaias, tem locais lá nos Himalaias que tem alguns portais assim. Aí eu só sei que tem. E aí nesses portais pode ser que você pode ter visto, alguém viu o Hanuman, e aí vem com isso que o Hanuman está aqui. Mas eu não tenho certeza. Assim, escrituralmente, assim, shastricamente, não tem nada. Que eu saiba, não tem nada. Não, mas eles têm escritural, né? Você vê, né, Parashurama, tudo bem. Isso é uma coisa escritural. Mas Hanuman, eu nunca vi nada, Né? Assim. Não estou falando que não esteja, né? Mas. Não, existe fisicamente nos planetas celestiais, né? Monte Sumero, né? Eles falam, Monte Mero. Não, assim, vamos para o Monte Mero. Não vai, você não vai chegar. Você vai chegar lá no K2, lá, né? Sei lá, nos Himalaias, mas no Monte Sumero você não vai chegar. Isso são planetas celestiais. É que Sanjay ele recebeu a bênção de Krishna para poder ver tudo que estava acontecendo ali e para ver a mente de todo mundo. Então por exemplo, ele fala que quando o Arjuna estava pensando, né, ele via tudo, ele sabia de tudo. Ele tinha uma onisciência. Sanjay teve uma onisciência da batalha de Kurukshetra. Então nesses dias, né, a batalha de Kurukshetra durou 18 dias, né? 18 dias, ele podia saber tudo que todo mundo estava pensando. Imagina, então a forma universal é canja de galinha, como diz aqui. Tem uma coisa toda assim, pra gente.